publicou esse livro. Romper as barreiras que a gente tem aqui, né? Os limites que a gente mesmo coloca. E a que preço dá conta de tudo isso? Olha, é hora de largar isso e ficar em paz. Da onde tirar essa coragem pra essa pessoa que tá sempre fugindo? As pessoas começam a perder-se, né? Ou começam a se fiar no que os outros dizem, o que esperam dela. Não para pra pensar, e eu, né? O que de fato eu quero? O que de fato eu gosto, né? Quem de fato eu sou? A gente só para quando o corpo nos para. Você deve, você tem que. Pergunta, você tem que? Não, você quer, né? Porque às vezes, eventualmente, você vai se expor e você vai ser julgado de novo. Vai ser julgado mesmo. Ele já teve um ataque cardíaco, já botou ponte safena, assim, já tava todo lascado. E assim, não, ele queria que o psicólogo ajudasse ele a fazer mais. Olha, eu não posso sentir, eu não quero sentir. Olha o mal que a minha emoção tá me fazendo. Dela começar, eu acho que essa grande questão, a começar a ser responsável por si. Responsável pela sua saúde, ter mais clareza do seu papel. Às vezes a gente tá carregando coisas que não são nossas. Coisas que são de outras pessoas que colocaram sobre nós. Seja teimoso com seus sonhos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje num encontro super especial. Nosso segundo episódio e hoje com um convidado de honra. A honra é toda minha. Meu professor da minha mãe, que vocês viram no nosso primeiro podcast. O professor André, ele é psicólogo, professor, escritor, roteirista, mas eu quero ler direitinho aqui para não esquecer de nada. Gente, nosso convidado de hoje é o professor André Muniz. Ele transita entre os ambientes acadêmicos, clínicos e artísticos. Psicólogo de formação, tem mestrado e doutorado em psicologia, leciona disciplinas e estágios no curso de psicologia e atende clinicamente como gestalterapeuta. Como artista, sim, gente, vem se dedicando às atividades de ilustrador, aquarelista e, recentemente, editor. Autor do livro para infâncias, O que você está carregando? E o TPM Ilustrada, uma lista bem humorada de novos significados e sentidos, na editora Universo em Potencial, como uma plataforma de autopublicação e estímulos a novos autores. É isso aí. Prof, estou muito feliz de poder te receber hoje aqui nesse nosso podcast Entre Nós. Nosso objetivo é trazer psicologia na prática para a galera que está nos ouvindo. E, pessoal, hoje eu convidei o professor, deixa eu pegar aqui só para mostrar para a galera, porque ele publicou esse livro, O que você está carregando. E, gente, quando eu vi a história e eu fui lá pesquisar no Instagram dele e consegui ler essa partezinha aqui de trás, eu fiquei encantada e a gente achou que vai ser um excelente tema para a gente conversar hoje aqui. Então, prof, Sim. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado a vocês pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui e ver que vocês estão encabeçando, estão promovendo um trabalho de esclarecimento, divulgação científica, que é sempre muito importante na nossa área. Que bom. E o mais lindo, gente, é que o professor, eu acompanhei um pouquinho, né? Ele ilustrou tudo. Ele que fez, né, prof? Conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar na história do livro, eu queria entender, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a psicologia e como é que ele caiu nesse universo. E você pode explicar, então, pra galera que tá te conhecendo hoje, como que a psicologia chegou na sua vida, por que que você migrou, como você fez pra tomar essa decisão? Minha primeira faculdade foi para artes plásticas, né, na UNB, então eu entrei para artes plásticas. E entre as matérias que a gente faz, há algumas possibilidades de matérias que chamam de optativas. Aí eu fiz algumas matérias na comunicação e publicidade e na psicologia. E na época eu fazia trabalhos voluntários, né? E a psicologia me encantou. Eu comecei a fazer matérias em psicologia e acabei migrando para o curso de psicologia. Mas a arte nunca me abandonou. Então, assim, sempre gostei de desenhar. Desde que eu me entendo por gente, eu estava sempre rabiscando cantos de caderno. No ensino médio já desenhava histórias em quadrinhos. E
A psicologia, e você sabe, né, são psicólogos, o quanto que o curso consome, o quanto que o curso envolve a gente, né? A arte ficou um pouco de lado, mas nunca me abandonou. Havia sempre uma vozinha assim, olha, você precisa desenhar, cadê seus trabalhos, você precisa mostrar. Isso me acompanhou durante todo o período de graduação, né? E também durante o mestrado e doutorado. E depois, começando a dar aula, a arte ficou ali no cantinho, mas como um sonho que eu carregava, sabe? Assim, aquela dimensão que não deixa você esquecer. É como se fosse um chamado, né? Uma missão, um desejo, né? Que mobiliza a gente. E de algum jeito isso permaneceu, esse sonho. É, Então, assim, ainda no doutorado, já falando do livro, né? Aproveitando aqui para dar a entrada dele, né? O que você está carregando. Durante o doutorado, inclusive, né? Eu estava chegando de carro cansado, mais um dia, assim, o prazo se aproximando, e eu vi uma formiguinha carregando um pedaço de papel. Era um pedaço daquele papel batom. E aí eu falei, nossa, que formiguinha burra, né? Será que ela não vê que ela está carregando um papel inútil? De fato, ela devia achar que a ponta do papel devia estar suja de chocolate. Na cabeça dela, se é que a formiga pensa, ela deve estar pensando, nossa, isso aqui tudo deve ser chocolate. Eu fiquei pensando que formiguinha tonta, né? Porque ela caía, levantava, era muito esforço. As formiguinhas passavam por ela, meio que não se importando. Outros tentavam ajudar e ela seguia lá na sua lida. O vento derrubava, ela levantava de novo e levantava aquele papel, decidida a chegar até o formigueiro. Falei, nossa, que tonteria, né? Que bobagem. Até que eu pensei, poxa, e eu, né? O que será que eu estou carregando? A Para que eu gente. estou carregando tanta coisa? Será que isso aqui que eu estou carregando é de fato útil? Será que eu percebo realmente o que eu estou carregando, né? Será que eu preciso carregar isso tudo? Será que eu podia receber ajuda? E aí pronto, surgiu a história da formiguinha. Então foi no doutorado, Uhum. literalmente vendo uma formiguinha carregando Literalmente, um vendo a formiguinha, peso inútil. um peso inútil. Aí eu fiquei pensando nos pesos que eu mesmo Sim. carregava, né? E assim, poxa, eu pensei, isso aí dá uma história. Escrevi essa história, e aí, contando a história da formiguinha que carregava um pedaço de papel, né? A princípio inútil, e tentando mostrar, né? E na história original, ela chegava até a rainha, e a rainha agradecia e mandava ela embora. Falava, então tá, esse é um pedaço de papel, agradeço sua intenção, você teve melhor vontade que você poderia ter foi essa mesmo. Agora volte e pegue mais folhas, né? E aí eu mostrei para a professora Adriana, uma grande amiga nossa, teve Uhum. aula, né? Sim, conheci a prof. Adriana. E ela deu uma grande olhada assim, pô, André, isso dá uma história legal. Você podia explorar um pouco mais os conflitos, um pouco mais das orientações dessa rainha. E aí começou, reescrever a história, né? E a história, já dando um pequeno spoiler, né? Assim, depois eu vou falar um pouco mais do livro, quem tiver interessado em adquirir, etc. Assim, eu contei a história de uma formiguinha que carrega de fato um pedaço de papel gigantesco e ela se depara com todas as questões, né, de se ver cansada, se ver exausta, mas na cabeça dela as formiguinhas têm que ser persistente, tem que dar conta de tudo, a formiguinha tem que ser independente, não pode pedir ajuda, igual muita gente que a gente conhece, né? Uhum. E então, assim, num certo momento, a nossa formiguinha, ela vai chegando no formigueiro, já cansada, exausta, mas ela não sabia nem se dava conta de carregar e nem se podia deixar para trás. E ficava naquele conflito, né? Até que ela chega na rainha e a rainha a acolhe. E a rainha fala: Olha, você teve um grande esforço para chegar até aqui. Entendo, né, que foi uma grande dificuldade chegar até aqui. Mas você sabe o que você está carregando? Ela não sabe. Vamos descobrir juntas? Aí a rainha faz um papel de psicóloga, né? Ajudando a pessoa a ter uma certa dimensão de autoconsciência do que estava fazendo. Vamos. Aí ela abre e vê um imenso pedaço de papel. Falei, nossa, as formiguinhas todas se assustam, né? Nossa, esse esforço todo só por causa de um papel inútil. E a formiguinha se depara com aquilo e se decepciona com ela mesma. Se entristece e fica decepcionada, arrependida. Nossa, tanto esforço só por causa de um pedaço de papel inútil. E a rainha acolhe. Eu falei, nossa, você teve uma boa intenção, né? Você quis, de alguma forma, alimentar o formigueiro. E começa e acolhe literalmente a formiguinha, abraça. E as outras formiguinhas em volta, quando elas se veem em perigo, elas se apoiam, né? E as formiguinhas todas também se apoiam, se abraçam. E tem um grande abraço coletivo no formigueiro. Uma vez acalmada, a formiguinha, a rainha fala assim, mas vem cá, né? É, a formiguinha fala, puxa, se eu pudesse olhar de outro ângulo, se eu pudesse ter os pontos de vista, eu poderia ver o que eu estava carregando. Como é importante conversar com alguém para a gente redirecionar e pensar realmente o que a gente está fazendo.
Mas afinal de contas já estava lá o papel, né? Chegou até um papel gigantesco no formigueiro. E a rainha fala, mas e aí, agora, o que a gente faz com isso? Ela fala, a minha intenção foi alimentar o formigueiro. É um papel de chocolate. Tá sujo de um pouquinho de chocolate. Acho que pelo menos a gente podia comer esse papel, podia comer esse chocolate que tá O aí. chocolate é o mínimo, O né? mínimo, né? E as formigas dividem o chocolate. E sobra um monte de papel. E a rainha fala, e agora esse monte de papel? E agora, Priscila, esse monte de papel que sobra lá, o que você acha que pode fazer com isso? Meu Deus. Pensando como uma formiga ou como um ser humano? Vamos ver, pode ser, vamos ver, o que você acha? Olha, pensando como um ser humano, a primeira coisa que me vem à cabeça é construir arte através dela, né, do papel. Brilhante. Então, que Foi, é o que você fez. foi exatamente isso. E a formiguinha, já mais confiante, né, com todo o processo, ela fala, gente, e agora, o que a gente faz com esses papéis? Porque antes ela achava que podia fazer tudo sozinha. Num certo momento ela percebe que não podia fazer sozinha e ela começa a dividir, inclusive, os problemas e querer compartilhar e querer ideias de alguma forma, né? E uma formiguinha fala, olha, eu posso ensinar o que eu aprendi quando eu ruí um livro de origami. E elas começam a fazer origamis com os pedaços de papel. E aí termina a história, eu contando a história, né? Repetindo o que acontece, assim, só para mostrar para vocês. Nesse último, nessa última folha aqui, eu basicamente me represento, né? Não sei se dá para ver, né? Me represento, né? Com papel. E eu conto a Que história, né? lindo. De que eu percebi isso. E a metáfora é isso, né? A gente carrega muito peso, eventualmente não dá para largar. Uhum. Mas uma vez que a gente está carregando, o que a gente pode fazer com isso, né? Que novas possibilidades criativas, que novos ajustes criativos eu posso fazer com isso? E mais, acho que esse livro é um livro para infâncias. Então, eu pensei nesse livro tanto para o adulto que lê para a criança, mas ao ler para a criança, ele lê para a criança que ele também é, né? A Assim, a nossa criança que criança existe em interior, nós e que né? persiste em nós, assim. Sim. E quando eu era o Vitor, nosso filho era pequeno, eu lia muita história também para ele. E eu via, nossos livrinhos têm muitas camadas, né? Os Uhum. autores podem explorar, eu posso explorar esse material porque tem muitas dimensões, é um livro universal, todo mundo gosta de uma literatura infantil, porque ela não é infantil, ela tem camadas, né? Ela é entendida pela criança, pelo adulto, pelo idoso, ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, a gente tem aprendizado com Sim. isso. Uhum. E aí, nesse processo, eu escrevi esse livrinho, né? E no final ainda coloco mais coisas. Eu coloco aplicações que você pode fazer tanto para explorar comunicação, colaboração, sobre expressão corporal, sobre a interpretação artística, sobre educação, humor e sobre psicologia. Cara, que E legal, ainda André. coloco abordagens tanto na área da biologia, né, curiosidades sobre as formigas, e Aham. sobre ecologia, né, sobre reciclagem, a importância da gente ter esse trabalho de, uma vez, né, que a gente carregou tanta coisa, o que fazer com isso? Que destinos Uhum. criativos eu posso fazer com isso? Sim. Gostei da sua resposta. É uma resposta que, quando eu perguntei para as crianças respondem rapidinho, assim, ah, lógico, eu vou fazer um desenho, vou Aham. pendurar nada, vou fazer uma roupa, vou fazer um vestido. E às vezes eu pergunto para adultos, em outros contextos, eles não sabem o que fazer, assim, não dá, joga no lixo, deixa para lá. Aí eu falei, puxa, assim, como a criatividade pode estar mais presente na nossa vida, né? Sim. Assim, e, enfim, esse livro foi uma tentativa de juntar o psicólogo e o artista, Uhum. sabe? Que Sim. me acompanharam em minha formação. Que lindo, que projeto incrível, André. Obrigado. Eu fiquei muito encantada, porque eu tenho um pezinho na arte Ah, também, que não na legal. arte de desenho e nada assim de pintura, mas eu gosto muito de dançar. Pra Olha mim é aí. uma forma de expressão inclusive das minhas emoções, sabe? Então, às Uhum. vezes, eu tenho muitos anos que eu não danço. Ah, Mas às vezes ainda me pego, sabe? Às vezes estou no consultório, entre um atendimento e outro, e aí eu quero, sei lá, fazer alguma coisa e me expressar de alguma forma. Começo a rodopiar pelo, ah, que pelo delícia. consultório, às vezes em casa. Sim. Então eu acho que às vezes a gente sente muito as coisas e não consegue colocar em palavras, e a arte vem nesse gesto de, tudo bem, às vezes eu não entendo com a minha cognição, com o meu racional, mas como colocar pra fora tudo isso que eu tô sentindo? E ainda não sei dar Uhum. nome. Uhum. Exatamente. Ó, por exemplo, a dança parece que te acompanha, né? Sim. Ainda há algo que você
tem, que você anseia, é algo que você gosta. Talvez por enquanto não tenha a possibilidade de dar uma vazão a isso. Mas assim como a arte acompanhou a minha vida até um momento em que ela teve um espaço para aparecer, talvez a dança também encontre espaço para Sim, aparecer, até que possa, quem sabe, juntar com psicologia, enfim. As sim. possibilidades são muito grandes de fazer novos ajustes também. E eu sou muito apaixonada pela psicologia e vejo como ela se encaixa em outras áreas da vida humana. Inclusive com o que você fez. Você pegou o que poderia ser um hobby e aí Exatamente. transforma isso em terapêutico, né? Sim, Da mesma sim. forma, a dança. Quem sabe um dia aí no futuro, num projeto, Ah, daí a gente recupera essa nossa conversa e fala: olha, saiu do papel ou saiu do imaginário. que delícia. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente pode, de fato, transformar e talvez você lembre de um texto que a gente trabalhou na nossa graduação, chama História dos Desejos, que conta daquele Bilhetati Sapienza e do Augusto Pompeia. Um livrinho amarelinho que a gente trabalhou. Não tô lembrando de cabeça agora. Recomendo aí para quem está ouvindo, né? Chama Na Presença do Sentido. São histórias que trabalham no contexto mais existencial. E num desses capítulos, que é justamente esse, História dos Desejos, ele fala da dimensão dos sonhos. O quanto o ser humano tem uma dimensão inata, característica dele que é de sonhador. Uhum, E o quanto que o sim. sonho nos mobiliza, nos transforma, sabe, nos permite alcançar novos espaços, né, nossa expansão, para que a gente possa acontecer. Acontecer com plenitude, acontecer numa dimensão que expressa o nosso real potencial. E ele fala da dimensão dos sonhos, no sentido de que a gente pode ter sonhos que são. A gente pode ter três tipos de pessoas, né? A gente pode ser aquela pessoa que é melancólica, que lamenta o sonho que foi perdido e fala: puxa, se eu tivesse feito, mas agora não dá. E ela carrega como se fosse um fardo, né? O sonho que morreu e ela não conseguiu lidar bem com isso. Então é melancólico. Você pode ter a pessoa que é o raivoso, que não consegue fazer o seu sonho e tem raiva da pessoa que está tentando. Falar, coitada, negócio de dança e psicologia. Aham. Já tentei, não deu certo, bobagem, mexe com isso não. Sim. E começa a ter uma certa raiva, um certo rancor, né? Mas ele traz uma terceira personalidade que é o teimoso. O teimoso, ele carrega os seus sonhos, né? Ele fala que a energia dos sonhos mortos, ainda que não seja exatamente como você gostaria, se ela queria ser uma grande dançarina, né? Eu queria ser um grande desenhista quadrinista. De repente não é tão, não quero ser um grande, mas aquela energia que está ali, ela pode fomentar outros sonhos na mesma perspectiva, sabe? Então Uhum. assim, esse sonho morto, ele pode servir de fertilizante para novas ideias, para novos sonhos. E eu acho que foi isso também que me mobilizou para trabalhar com a história da formiguinha, sabe? O Sim. sonho desenhista, de desenho, quadrinista, permanece comigo. E agora ele está começando a se mostrar. Mas eu fui teimoso, Tem. né? Eu não larguei essa ideia. Ela não, acho que a arte não deixa a gente largar. É uma questão de amor, né? Tem uma dimensão que gera uma mobilização, mas ser teimoso diante dos sonhos é justamente isso, assim, perceber o que eu quero, o que eu desejo, o que eu gostaria, né? Na nossa disciplina lá da graduação, a gente coloca o desafio de convidar os alunos a fazerem três coisas Isso novas, foi né? muito Que bom. gostaria de fazer, que quer fazer, que nunca fez. E eu convido eles a que tal vocês fazerem agora essa disciplina, né? Sim. E esse livrinho surgiu num trabalho desse também. Foi em 2022 que eu falei, cara, eu falo tanto para alunos fazerem seus sonhos, e por que que eu tô, né? E agora eu vou fazer. Fiz, então cada de semana eu fazia uma página e foi acontecendo. E esse que ficou pronto. Esse livro ele foi financiado coletivamente, né? Eu fiz pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Consegui levantar todo o dinheiro dele, tinha nada de dinheiro. Consegui financiar ele inteirinho e consegui publicar a partir do financiamento coletivo. Então, desde o início, ele foi um trabalho de formiguinha. Uhum. Graças ao trabalho conjunto que a gente conseguiu publicar esse trabalho. Que legal, André. E que bom que você foi teimoso. Fui A teimoso. gente Sejamos teimosos. eu ia falar isso. A gente precisa ser mais teimoso, né? É, E nesse sentido de correr atrás do que realmente move o nosso coração. Tudo bem, a vida cobra às vezes que a gente siga por outros caminhos, mas deixar sempre essa teimosia ali, ó, fazer o criativo se formar.
Porque se você não tivesse sido teimoso, essa criatividade não teria surgido. Exatamente. Você pegou a vida atual com aquele sonho do passado e construiu algo novo e belo que pode impactar muitas vidas. Isso. Eu fui teimoso. Em vez de poder ser melancólico, falar, puxa, eu queria tanto ser desenhista, desenhar um trabalho. Ai, não deu certo. Aí fica melancólico, né, sobre o que poderia ter sido. Sim. Ou poderia ficar raivoso, né, assim, falar que droga, não consegui mesmo. Ah, mas também não era para conseguir. Esse negócio é bobagem. Uhum. E o teimoso traz essa dimensão de, cara, por que não, né? Pode não ser o momento agora. Tudo bem, tem que ralar, tem que trabalhar. E eu também tive que esperar muito tempo para fazer isso. Uhum. Tudo bem, né? Ser teimoso é até entender que as coisas têm seu tempo também, né? Isso. Então, assim como a formiguinha que a gente carrega nossas coisas, o próprio espaço de carregar as coisas pode não ser tão penoso, a gente pode entender como um processo, né? E nisso a gente também cresce, a gente também se desenvolve. E uma hora vai aparecer um caminho, né? A gente pode buscar alternativas para que isso aconteça. Sim. E você tem, assim, na sua memória, alguma situação que você tenha visto, ou às vezes em sala de aula, ou no consultório, de pessoas que estavam carregando esses pesos inúteis e acabaram se tornando ranzinzas ou vítimas, né, nesse sofrimento e não conseguiu transformar todo esse peso, digamos, né, dessa dor, desse problema que elas estão carregando, não conseguiu transformar isso em criatividade. Você tem Sim, isso alguma... aparece muito, né? Ou situações inacabadas, ou traumas, ou medos, ou situações que deram errado, ou que continuam dando errado, mas de alguma forma a pessoa carrega aquilo como um fardo, né? Então, eu acho que toda abordagem, né, a minha abordagem é a questão de terapia, ela procura exatamente ajudar a pessoa a entender o que que ela está carregando, porque afinal de contas, ela não carrega aquilo por acaso. Tem uma função, né? Aquelas perguntas, o que você está carregando, né? Que é exatamente o do livro, né? O que? Ajudar a pessoa a pensar o que eu estou carregando, né? Como eu estou carregando, né? Então, de que jeito que eu carrego? Porque às vezes não é só o peso que eu carrego, é o como que eu carrego. Uhum. Então, se eu tenho mais pessoas para me ajudar, aquilo pode ficar mais leve, né? Então, como que eu carrego isso? Será que eu posso carregar de outro jeito? E mais, para que eu carrego isso? Qual a minha intenção? Qual a função disso que eu estou carregando? Só esse trabalho de começar a questionar esses pontos já traz para a pessoa uma noção mais clara do que é isso. O que ela está carregando, né? Como que ela está carregando, para que ela está carregando. Já traz uma dimensão de maior consciência que ajuda ela a ver o que aquilo é, o que aquilo significa. Já começa aí a mudança. Então, a partir que eu começo, junto com o cliente, a pensar, discutir, ver possibilidades, acontece como aconteceu com a formiguinha. O peso aparentemente inútil, mas não é inútil. E essa é uma grande questão. Ele tem uma função. Eu não carrego ele à toa, né? Não é. De repente foi o melhor jeito que eu tive, com os meus recursos, de fazer isso, Uhum. né? Era tudo que era possível para mim, dadas as minhas condições reais, de fazer. Então, eu tiro essa ideia de ser algo inútil, porque a formiguinha percebe que não é inútil, né? Sim. Porque ela transformou aquilo em origamis belíssimos. Então, à medida que eu começo a olhar com outros ângulos, pensar de outras perspectivas, eu começo a reperspectivar, né, trazer outras alternativas de visão. E aquilo que era inútil, aparentemente, começa a ter outras funções. Até para eu entender, olha, é hora de largar isso e ficar em paz. Ou é hora de aproveitar isso de outro jeito. Já que eu não posso largar, então, o que eu posso fazer para transformar isso em algo que pode ser útil, interessante ou mais leve para mim? Uhum. Né? Eu acho que toda psicoterapia ajuda o paciente a fazer esse trabalho, sabe? De olhar, compreender, aceitar, entender que as coisas têm uma função. Aquilo, às vezes, um problema, um transtorno. Aquilo foi um certo ajuste que ela teve, criativo, com os recursos que ela tinha. Era o que era possível ser feito, de modo adaptativo. E agora que ela tem mais conhecimento, ela pode estar mais amadurecida, ela pode ter outras alternativas de lidar com aquilo. E como que uma pessoa que tá vivendo nesse ritmo frenético que a gente vê hoje, né? Eu
custo ver uma pessoa que realmente não incorre nessa correria dessa vida e colocar a tarefa em cima de tarefa e se perde nessa cobrança, às vezes tanto externa quanto interna. Como ajudar essa pessoa a perceber os pesos que ela está carregando? Porque às vezes eu tenho essa impressão que as pessoas estão tão aceleradas, têm esse ritmo tão frenético de vida, que elas não estão conscientes de que tá pesado, eu tô carregando algo aqui que às vezes me parece inútil, mas eu não tô nem consciente disso. Do que eu tô só tá doendo, só tá pesado. E às vezes não tem nem tempo de reconhecer essa dor. Como ajudar essas pessoas a estarem um pouco mais atentas a si? O que você costuma fazer quando você se depara com uma pessoa assim em terapia? Chega? Você acha que chega uma pessoa assim pra terapia? Certa vez eu recebi um paciente e ele me chega na terapia com um relato parecido com esse. Era um médico. E ele fala, olha, eu tô fazendo muita coisa, eu já fiz uma ponte safena, já tive um ataque cardíaco, que eu tô muito estressado, muito ocupado. E me indicaram fazer terapia, me indicaram você, eu comecei a conversar com ele, e comecei a fazer um trabalho dele começar a se perceber, e sobretudo, que assim, primeira sessão, né, eu procuro conhecer o paciente, e assim, como o campo vai formando, eu vou tentando fazer alguns experimentos, e ajudei ele a tentar se perceber, sobretudo se acolher, né, perceber que ele está cansado, perceber que aquilo está doendo, perceber que de fato, né, não sabe o que é, mas está doendo, né, trazendo para o corpo, trazendo para aqui e agora, eu posso ajudar a pessoa a perceber realmente como ela está. Ele começou a se perceber, aí em certo momento falou, nossa, eu não gostei, não. Eu não gosto de ficar vulnerável. Eu queria que você me ajudasse a carregar mais coisa. Falei, cara, ó, não é papo, não vou fazer isso, não. Desculpa, mas não, assim, eu tô procurando ajudar você a ter um autocuidado, uma autorresponsabilidade, a se cuidar, a se respeitar. Né? Então não é para ajudar você a carregar mais coisa, é ajudar você a ver o que você está carregando e como você carregar melhor isso, de repente deixar alguma coisa de lado. Aí esse paciente não voltou mais. Tá vendo? Ai, que dó. E eu fico olhando essas situações e eu fico pensando assim, gente, a gente às vezes está tão sobrecarregado e não, a gente não quer aprender a cuidar mais da gente. Pelo contrário, a gente quer de alguma forma fazer caber coisas que não estão cabendo. E eu vejo que isso é tão perigoso porque o nosso corpo vai dando sinais. Vai dando sinais. E a gente não quer parar para ouvir esses sinais. A gente só para quando o corpo nos para. Com um burnout, com um esgotamento, quando a gente não consegue mais levantar da cama. E a que preço dá conta de tudo isso? Esse cara, né, ele já teve um ataque cardíaco, já botou ponte safena, assim, já estava todo lascado. E assim, não, ele queria que o psicólogo ajudasse ele a fazer mais. Falei, olha, não, acho que é hora de a gente tentar acolher, porque ele tem muita dificuldade de se acolher. Sim. Eu acho que esse é um primeiro passo, assim, né? Trazer essa dimensão de consciência, ajudar a pessoa a perceber o que está doendo, trazendo para o agora, né? Ajudando ela, né, a ver mais claramente, né? A pessoa chega com ansiedade, muito comum. Hoje em dia, a ansiedade é muito frequente, né? Sim. Então ela fala, estou muito ansioso, eu quero melhorar a minha ansiedade, me ajuda. A primeira coisa que eu faço é ajudar a pessoa a ver o que está gerando essa ansiedade. Ela fala, puxa, faz sentido eu estar ansiosa. Né? Sim, e isso é que é o importante, a gente entender que as nossas emoções, porque às vezes parece que as nossas emoções são as vilãs, né? Que eu não posso sentir, eu não quero sentir, olha o mal que a minha emoção tá me fazendo. Exato. Mas às vezes a gente não para refletir que a emoção, na verdade, ela é uma mensageira. Exato. E como uma mensageira, ela precisa ser ouvida, porque senão ela vai se manifestar de outras formas. Exatamente. Até que a mensagem seja recebida e a gente faça algo com essa mensagem. Só que a ansiedade, quando a gente... Aí, como a gente acha que às vezes a gente não pode sentir, a gente não sente, e aí a gente acha que, putz, eu tô sentindo por quê? Eu não tenho razão pra estar sentindo isso. Como é que a gente se acolhe se a gente não reconhece que faz sentido eu estar ansioso? Faz sentido estar ansioso. Agora que faz sentido, eu posso então operar sobre isso, né? Eu sei o que está me causando ansiedade, é tal e tal e tal e tal fator. Agora que eu sei, eu posso operar sobre isso. Sim. Ou delegar, ou desistir, ou ajustar,
né? Eu posso ter alternativas criativas que, de repente, outras pessoas podem me ajudar e eu posso, de repente, largar um pouco mais. Ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu entendo realmente isso, essa pressão do dia a dia, do excesso, de você querer fazer muita coisa, é algo que nos afeta mesmo. E a gente tem que estar sempre consciente de se perceber, sabe? Eu acho que essa é uma grande questão que você colocou. Eu acho que é exatamente esse o ponto. Ter um espaço para se perceber, olhar, sentir, como é que está a minha respiração? Para um pouco, respira, né? Dá um tempo para se escutar. De repente já começa a ir. Nossa, eu tô cansado, tô triste, tô deprimido, tô ansioso. Como é que eu posso lidar com isso? O profissional de saúde, o psicólogo específico, é o profissional que vai ajudar com isso mesmo, né? Então, estratégias de autocuidado são fundamentais. E a ajuda profissional, eu acho que tem um espaço muito importante nesse processo de autoconhecimento, autoacolhimento e de reorientação, né, da nossa rotina. E para aquelas pessoas que. Porque como a gente acha que tem que estar sempre dando conta de tudo, eu escuto muito acontecer de eu não posso delegar. Eu não posso pedir ajuda. Eu não posso dividir isso. Sabe por quê, André? Porque toda vez que eu divido, eu acho que a outra pessoa não vai dar conta, sabe? Eu quero proteger a outra pessoa, então eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dar conta de tudo sozinha. E aí eu fico vendo essas situações e pensando, quão aprisionante não é isso para essa pessoa que tá tão que quer tanto ser o super-homem porque eu preciso dar conta e eu não posso, eu não quero ser o coitadinho. Então eu não vou me olhar com compaixão. Detalhe aqui, né? Um alerta. Detalhe aí, é. Existe uma grande diferença entre você se vitimizar e você se olhar com compaixão. Exatamente. Então, para essas pessoas que acham que precisam carregar tudo, como que você pensa de, né, através dessa questão de o que você está carregando, como é que você pensa de ampliar essa percepção deles sobre a diferença entre, cara, o que é vitimismo e o que é compaixão, o que é amor próprio? Eu vejo que esse médico, né, ele achou que ele seria uma vítima, talvez, se eu não estivesse dando conta de tudo. Exatamente, exatamente. E tinha outras pessoas que dependiam disso, então era mais difícil, porque vinha uma questão que envolvia questões financeiras e tem vários outros fatores que atrapalhavam, né? Mas até nisso, o trabalho terapêutico poderia ajudá-lo se ele tivesse mais tempo para olhar isso, né? Por que tem que dar conta de tudo sozinho? Né? O que está dando conta de tudo sozinho? De repente, o processo terapêutico ajuda até a entender isso, né? Pressões familiares, não teve espaço na sua história de vida de ser acolhido, não teve contextos em que ele falava que trazia uma vulnerabilidade, era punido, atacado, era cobrado de dar conta de tudo, porque sempre todo mundo deu conta de tudo. Você dá conta de você não conseguir é um fracasso. Algumas pessoas carregam isso, né? Porque não podem. Sim. E, e várias outras questões que estão por trás de questões como perfeccionismo, sabe, sobre rigidez, sobre essa dimensão de egoísmo. Está muito voltado nisso, né? Uma dificuldade da pessoa lidar melhor com as suas vulnerabilidades. E eu acho que começaria por aí, sabe? Olhando para as vulnerabilidades, lidando com essas vulnerabilidades. Porque quando você mostra esses fatores, você recebe mais apoio. Sim. A questão, André, é que dói. Dói. Dói demais olhar. Eu não gostei disso, não. Não foi o que ele falou? Não gostei disso, não. E aí a gente sentir esse desconforto, a gente não quer. Exato. Então, eu só vou parar pra olhar pra mim Quando adoecer. quando eu não tiver mais outra opção, né? E é quando a gente adoece. E é quando adoece. Então é mais fácil a gente ficar rolando nas redes e se enchendo de dopamina. É mais fácil a gente ficar trabalhando freneticamente Exato. do que eu parar, me acolher e entender, tá doendo. É isso aí. Faz sentido, tá doendo, porque olha só tudo que eu tô passando. É isso mesmo. E eu posso me acolher. Às vezes eu escuto, vem na minha mente assim, eu mereço, mas não é nenhuma questão de merecimento, sabe? É uma questão de eu posso. Eu posso. É. Tirar um pouco
a armadura de ter que ser sempre forte, o super-homem, né? A Mulher Maravilha. E se olhar com carinho e com respeito. E eu ouso dizer, apesar de que eu sou apaixonada pela terapia, pela psicoterapia, do trabalho feito na clínica, mas é 2 vezes na semana, quando muito, né? Geralmente é 1 vez na semana. E você ter um dia para parar, para olhar para si com compaixão, tendo esse trabalho lindo que é feito no consultório, eu acho tão pouco, né? Tem que ter isso todos os dias, um pouquinho, né? E a terapia é só mais um ajuste, né? Vamos olhar juntos para isso. Você não tá sozinho, deixa eu mergulhar um pouquinho mais com você. Exato, porque tem uma história por trás, né? Esse jeito de achar que dá conta de tudo, que não pode dividir, isso tem uma história. Isso não surgiu do acaso, assim. Você vai estudar, vai ver na infância, vai ver uma série de construções da família, sabe? Tem um contexto, tem um campo que tá por trás disso tudo. A pessoa, quando começa a entrar nessas questões, ela começa a perceber que, opa, isso também faz sentido. Isso não surgiu por acaso. E aí isso espera-se, né, que essa aumentada de consciência, né, ajuda a pessoa a perceber e, de novo, operar sobre isso. Eu concordo com você, eu acho que terapia deve ser igual a academia. Tem que ir 3 vezes por semana, né, idealmente, assim. Seria muito bom que pudesse ser uma coisa assim. Mas se a pessoa puder 1 vez por semana, que seja, dá para começar a trazer um trabalho de maior autoconsciência com ela, né? Dela começar, eu acho que essa grande questão, a começar a ser responsável por si, responsável pela sua saúde, ter mais clareza do seu papel, sabe? Tanto na questão que pode gerar um transtorno, uma doença, um mal-estar, quanto aqueles que podem promover a saúde, né? Ou pode prevenir também outros aspectos que são, por exemplo, da ansiedade. O que eu posso trazer mais na minha vida que me dá prazer? O que eu posso trazer na minha vida que me relaxa, né? O que eu posso fazer na minha vida de forma que resgate meus sonhos, ou aquilo que me enche de valor? Quais são meus valores? Acho que é uma grande questão, que as pessoas começam a perder-se, né? Ou começam a se fiar no que os outros dizem, o que esperam dela, não para pensar, e eu, né? O que de fato eu quero? O que de fato eu gosto, né? Quem de fato eu sou? Pergunta bem existencial, eu acho que é Sim. essencial. Quem sou eu, né? Qual é a Quem sou minha? eu para além dos meus títulos, para É. além da minha Qual o meu, profissão? meu rolê de fato, né? Que eu gosto? Onde é que eu tô? Onde é que eu me perdi? Eu uso muito essa metáfora na terapia, assim. Quando a gente se perde, ou quando a gente perde alguma chave, por exemplo, né? O que a gente geralmente faz? Procura. E faz procura de que jeito? Minha chave. Onde que tem minha chave? Você geralmente passa, volta nos lugares que você passou, É. né? Ou Será que eu deixei na cozinha? Será que eu deixei... Aí, isso quando a chave não tá na sua mão, né, André? Você tá pior ainda, né? procurando o óculos que tá na sua cabeça. Exatamente, exatamente, exatamente. Falta de consciência total, né? Tá com você e você não percebe. Até nisso. Mas se você volta nos lugares mais ou menos que você passou, você pode de fato tentar se reencontrar, né? Onde é que eu me perdi, assim? Para tentar restabelecer esse encontro comigo, Sim. né? Pode ser um caminho de tentar entender onde é que as coisas aconteceram. Ajuda, mas trazendo para agora é isso aí, né? Mas e agora, né? Como é que eu tô? De que jeito eu posso lidar com isso? De que forma eu posso manejar essas questões? Já é um grande auxílio. Eu vejo que a gente ter um dia para fazer terapia é ótimo. Mas seria importante a gente ter esse lugar seguro de você com você mesmo, seja fazendo um hobby, seja, né, Exatamente. esse momento de autocuidado, digamos, Exatamente. para além da terapia, para que isso Exato. possa se estender por todos os dias, né? Perfeito. Aham. E uma coisa que me veio assim, enquanto você falava, é o quanto a gente foge ou se esquiva das dores. Porque a gente, de alguma forma, aprendeu que a gente não pode sentir as coisas que são ruins. A gente tem que Exato. estar sempre bem, sempre Exato. feliz. Exato. Então é como se a gente tivesse começado a acreditar que a gente nasceu para ser feliz, mas a gente não nasceu para ser feliz. Uhum. A gente nasceu para sobreviver. Exato. E é para isso que servem as nossas emoções, para nos ajudar a viver no ambiente de uma forma segura. Então, medo, raiva, ansiedade, medo, raiva, ansiedade e tô esquecendo uma.
Angústia. Uhum, Enfim, uhum. elas têm uma Tem a função. função. É. Não é só a alegria que tem Não, função. não, não, não. E por que que a gente evita tanto sentir as emoções Uhum. que eu nem gosto de dizer, né, ruins, as Não, emoções que nos causam desconforto? Por desconfortáveis, que é. buscar só a alegria se tem tanta função nas É. outras? Olha, assim, eu vejo uma série de questões. Acho que uma delas pode até passar pelas redes sociais, que acaba criando um certo padrão que você se sente cobrado para ser de determinado jeito. As pessoas se mostram muito felizes, estão sempre bem, e parece que isso é o melhor, né? Parece que a vida é isso. Só que, no entanto, nós, para sermos completos, a gente tem as milhões de possibilidades de expressão emocional. Isso tudo nos compõe. E querer ser só de um lado é como se fosse um pêndulo que vai para o lado e fica só ali, né? O pêndulo tem as duas dimensões. É legal que a gente transite entre elas, né? E a vida é isso, né? A vida não é só alegria. A vida tem altos e baixos, né? E esses altos e baixos dá o movimento do balanço da vida, da existência. Então, assim, transitar nessa oscilação é muito mais rico para a gente, porque vai dar para a gente muito mais ferramentas de lidar com as coisas como elas são de fato. Se eu querer ser só feliz, não dá, Isso é porque enganação. enganação é impossível. Então, assim, é interessante que eu saiba lidar com a minha tristeza, com a minha alegria, com a minha ansiedade, com a minha calma, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito em consultório e não sei exatamente quem falou, mas eu assim, como gestalt terapeuta, eu falo muito assim, é melhor ser completo do que ser perfeito. Ser completo é você entender essa multiplicidade de alternativas de expressões emocionais, de pensamentos e de possibilidades, né? As coisas não são só de um jeito, elas são múltiplas. E você pode de alguma forma lidar com essas múltiplas possibilidades, porque o todo, né, é diferente da soma das partes. Se eu começar a entender essa diversidade de coisas, eu tenho muito mais ferramentas para lidar com o mundo, né? Eu fico Isso. muito mais adaptável, eu fico muito mais flexível, de alguma forma, assim, como se a cura que eu estou buscando não é uma cura que vai me deixar perfeito, é uma cura que vai me buscar ser mais adaptativo, mais flexível, mais permeável, né? Vai tornar eu um pouco mais maleável para as coisas da vida, em vez de ser mais endurecido, em vez de só pensar as coisas de um jeito, olhar as coisas só por determinado ângulo. Né? Então, assim, eu acho que uma grande questão, acho que todas as abordagens falam disso, é de deixar a pessoa e dar ferramentas para que ela possa ser mais flexível. E Sim. não tem como você ser flexível se você for só de um jeito. E se você fizer sempre do mesmo jeito as mesmas coisas, resolver os problemas Uhum. só da mesma forma. É necessário que tenha essa maleabilidade, né? Que a gente possa, de fato, se moldar e se adaptar às circunstâncias. Sim. Quando a formiguinha começa a pensar assim, né? Poxa, é um papel. O que que ele pode fazer com isso? Ah, vamos comer, né? Eu trouxe tempo, é chocolate, é pouco, mas tá aí, né? Vamos comer, pelo menos. Sobrou um monte de papel. Cara, e agora, né? Ah, vamos fazer alguma coisa com isso, assim. É possível. Ou mesmo poder até ser outro caminho. Ó, vamos tentar, quando eu tenho outras possibilidades de olhar, eu começo a me diversificar, eu começo a tentar outros caminhos interessantes, né? Uhum. E isso é saúde. Saúde é movimento, né? É. Saúde é exatamente essa busca, essa adaptação. Eu vou ficar triste, vou ficar feliz. Toda hora as circunstâncias do mundo vão mudar. Não dá, né? As coisas. Se eu ficar na psicologia, por exemplo, na psicologia humanista, tem a questão da tendência atualizante, né? Tendência autoatualizadora, assim, que é uma capacidade que nós temos de, diante das mudanças do ambiente, a gente também se adaptar. Uhum. Se eu tenho uma ruptura com isso, eu tenho uma certa cristalização. Eu não consigo. As coisas mudaram, mas eu continuo ali, né? Sim. Não me E a permitindo. gente está vendo muito isso agora, né? Olha a IA aparecendo. Todas as profissões estão tendo que se reinventar de certa forma, com Uhum, esse burburinho de a IA vai tomar a conta de todas as profissões, o que vai ser da gente. Até exato. advogados, sei lá, psicólogos, já tem Exato. gente que tá entrando no chat GPT, né? Sim, Eu, sim, o sim. chat GPT é meu psicólogo. Sim, Meu Deus. Mas assim, isso mostra a importância da gente ter essa flexibilidade como um exato. todo. Como um todo. Encarar aquelas coisas que mudam
aquelas dores que a gente está trazendo, carregando, vivenciando, olhar isso de frente com ousadia. E se não estiver dando conta sozinho, não precisa fazer isso sozinho. Não é bom fazer isso sozinho. Seja com um grande amigo, um apoio na família, um psicólogo, mas tenha suporte, tenha apoio para que a gente possa se reinventar nessa criatividade. Exato. Né? Nesse olhar criativo da vida. Exato. Isso é saúde mental, realmente. Total. Sabe que... Total. Você terminou de falar? Sim. Eu não sei se eu acabei te cortando. Não. Sabe que você mencionou sobre essa questão de... Ela estava levando... A formiguinha estava levando esse papel pensando que era comida, né? E uma das perguntas que de certa forma você faz, né? É o que nós estamos comendo? Né? Você colocou isso atrás no livro e isso me chamou a atenção. O que eu tô carregando e me alimentando de? E às vezes eu vejo isso na nossa vida. A gente tá tão frenético que a gente não para observar do que eu me alimento. Será que eu tô me alimentando de coisas realmente nutritivas e que vão me fazer bem? Ou eu tô me alimentando, e eu não tô falando do alimento físico, né? Mas me alimentando, estudando, me envolvendo com coisas que não estão me nutrindo, não estão nutrindo a minha alma, não estão nutrindo aquela pessoa que eu quero me tornar. E isso, eu faço esse link com os sonhos que a gente estava falando antes. Perfeito. Será que eu tô me alimentando com coisas que me ajudam a trazer esse sonho que eu tinha à tona para transformar isso em luz e conseguir transformar o ambiente à minha volta? Eu tô me alimentando de coisas que só me puxam para baixo, de pessoas que só me mostram coisas ruins sobre mim, só falam mentiras sobre mim e eu acabo acreditando. Perfeito. Quem nós estamos colocando ao nosso lado? Perfeita análise, assim, eu concordo plenamente, assim, com o que de alguma forma eu estou me alimentando, é um raciocínio muito interessante, porque de alguma forma eu sou do que eu como, né? Eu sou do que eu me alimento, assim. Então eu posso estar muito mais sobrecarregado se eu tiver só contextos que são pesados, né? Onde é que está a leveza? Onde é que estão as coisas que podem, de fato, estar alinhadas com o que eu quero, com o meu sonho, né? De que forma eu posso tornar esses vários pesos mais significativos ou com mais sentido para mim, né? Eu acho que essa pergunta aí, olha, eu acho que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eu posso transformar as coisas que eu carrego em em coisas de sentido e significados reais para mim, Sim. né? Acho que vale a pena pensar. Eu vejo pessoas falando assim, eu não consigo ver por que isso me aconteceu. Eu não consigo tirar aprendizado disso. E talvez isso seja um pouco daquele raciocínio que eu tô focando só no peso, só na dor, só no desconforto e não me abrir criativamente para perceber os impactos que eu posso transformar, né? De coisas que eu posso tirar de criativo mesmo, de crescimento disso. Mas não tem como uma situação acontecer na nossa vida que a gente não possa tirar um tipo de crescimento. Exatamente. Eu acho que o contexto terapêutico, o espaço da terapia, é um espaço muito produtivo para esse tipo de reflexão, sabe? Porque assim, você vai dedicar uma parte do seu tempo, da sua semana, para olhar para si, né? Para você é um espaço de refúgio, um espaço de acolhimento, é um espaço de vulnerabilização, um espaço de aceitação. E nesse momento, você pode ter mais clareza de falar dessas coisas, né? Porque você vai estar num ambiente que você não vai ser punido, não vai ser julgado. Você tem ali um compromisso ético profissional, né? De sigilo, de privacidade. Então é um espaço, de fato, para a gente ter uma possibilidade de olhar-se e ver essas coisas que eu estou carregando, para que eu estou fazendo isso, e, sobretudo, como é que isso está servindo para mim. Então, a gente está defendendo claramente a terapia, né, como um espaço mesmo de encontro, né, assim, quanto esse encontro, de estar com os outros, e você falou muito bem, eu acho que é bom colocar também falando no livro, assim,
A formiguinha, ela se encontra quando ela encontra a rainha. A rainha faz o papel de terapeuta. Mas quando as colegas a abraçam, né, esse ser com os outros também ajudou ela a se encontrar. Né? Eu acho que com a relação com os outros, sobretudo relações que geram confiança, que é um espaço de acolhimento, que eu possa ser mais eu, que eu não preciso vestir máscaras, que eu possa ser mais autêntico, é um espaço protetivo também. Então, assim, até pensar nisso, a terapia ajuda a pessoa a repensar o seu ciclo social, né, seu ciclo de amizades. Será que, né, e até mesmo pensar alternativas, né, que possa ter um ambiente mais acolhedor, mais satisfatório, que ela possa sentir-se bem, ou ser ela mesma. Uhum. Então, pensando no contexto terapêutico de encontro com o outro, aquele lugar específico, você está falando com alguém qualificado, que vai ser um outro, né, mais capacitado, assim, formalmente, profissionalmente, tecnicamente, para criar esse ambiente. Mas, no fundo, você está ajudando a pessoa a desenvolver repertórios também. Que ela já falando para você e vendo que tá tudo bem, ela fala, puxa, eu posso ser aceito como eu sou, né? Eu tô vendo aqui, eu posso expressar mais como eu sou. Por que que eu não consigo ser lá fora, ser eu mesmo? Então ela começa a pensar, quem sabe, espero, né, que isso possa ajudá-la até a buscar uma autenticidade mais real. Menos preocupada com julgamentos, menos preocupada de adequar-se a certos padrões, máscaras e sentidos que para agradar os outros, ou que para ser amado, para ser valorizado, tem que ser de determinado jeito, determinada caixinha. Sim. Ser quem se é implica fazer algumas transgressões, né? Assim, a ponto de você assumir-se mais autenticamente, com mais liberdade. Isso, eu acho que o contexto terapêutico vai ajudando a pessoa a também ser ela mesma, né? É um grande desafio. Eu acho que esse ponto tem algum tempo assim que a gente precisa para fazer isso, para que, mas primeiramente passa para aquela dimensão que a gente falou, de acolhimento, de Uhum. compaixão, de aceitação, para Sim. que então, espero que eu possa sendo acolhido assim como eu sou no contexto terapêutico, eu possa ser e tudo bem. Quem sabe eu posso ser e tudo bem em outros lugares, né? Espero que isso ajude a pessoa a ser quem ela é. É, porque é preciso ter coragem de Exato. ser quem se é, quem se deseja ser, né? Quem se deseja mostrar. É preciso Exato. muita coragem. Exato. Porque sabe aquela pessoa. Agora eu não lembro a palavra certa que você falou, mas o ranzinza, É, o raivoso. raivoso, Aham. ele vai apontar o dedo, ele vai criticar, ele vai querer te diminuir, porque você tá tendo coragem de ser E autêntico. ele não E teve, isso já tá incomoda. revoso. É. E olha como é especial você ter um lugar seguro, seja no ambiente terapêutico, seja na sua casa, enfim, mas você se colocar em Uhum. lugares seguros com pessoas que te acolhem, te amparam do jeito que você é, te dão Exatamente. esse amor incondicional. Nossa, E em ambientes que não são assim, você pode se retirar. sim. E é importante a gente ser relembrado e lembrado e relembrado disso. É, Eu posso sair desses lugares que não estão me fazendo bem. é, Não me permitem ser é, como eu sou. é. Aí assim, é até pensar que outros lugares eu posso ter, né? Que Isso. alternativas eu posso buscar, assim. Uma coisa interessante, depois que eu comecei a mexer com artes, né? Foi em 2016, precisamente uma marca, assim, na época que eu saí da faculdade, teve um período que foi turbulento profissionalmente, e era muito voltado ao trabalho. Era esse cara aí, ficava muito trabalhoso, estava na coordenação de curso, muito trabalho, preocupado em coisas para resolver. Aí, em certo momento, aparece uma demissão. Falei, Uhum. caracas, tudo que eu sabia fazer, tudo que eu estava acostumado a fazer, eu perdi de repente, assim. Aí surgiu a pensar, cara, mas e aí, né? Quem eu sou, né? Onde é que eu perdi? Aí na terapia eu falava, poxa, eu gostava muito de pintar, desenhar. Aí voltei a mexer com aquarela. Aí começou com aquarela e 2016 pra cá, precisamente assim, se eu for pensar um marco, é 2016. E de lá pra cá eu tenho buscado botar mais arte na minha vida e com isso comecei a conhecer outras pessoas também. E comecei a entrar no grupo de artistas e fui muito bem acolhido. Sim. E assim, a minha preocupação, você vê, né, ser autêntico, né? A minha preocupação com era, pois eu sou mais velho, né? Uhum. E eu chegava com um certo preconceito de etarismo contra mim mesmo. Sim, não foi nem dos outros, né? Tá Falei, vendo? cara, mas eu tô muito velho, essa galera tá tudo jovem, né? Eu falei, cara, eu vou chegar com esse pessoal. E muito pelo contrário. Fui muito bem acolhido, assim, e fiz amizades muito legais. E assim, se eu ficasse naquela ideia, não, não vou não, porque o pessoal vai achar que eu sou velho.
Cara, é a idade que eu tenho, e todo mundo tem a sua idade, né? E toda hora é hora de começar a fazer alguma coisa. E olha, foi uma grande decisão, e hoje em dia eu tenho grandes amigos nesse campo das artes, assim, participo de feiras, etc. Estou sempre envolvido. E se eu não tivesse dado esse passo, eu lembro de um encontro específico que o pessoal foi fazer para fazer se reuniu no café para desenhar. Aí eu falo, cara, um certo momento eu falo, não vou não. E o pessoal vai olhar para mim e falar, ih, tiozão. Aí, cara, eu falei assim, eu vou. E ali, primeiro encontro, assim, fui e conheci uma galera massa. Sim. Aí eu fico pensando, ainda bem que eu dei esse passo, né? É. Não deixei essas crenças limitantes, assim, de falar, não vou não, pessoas vão me julgar. Pelo contrário, cara, assim, normal, eu sou quem eu sou, eles são quem eles são e Sim. tá tudo bem, Sim. né? Quantas coisas a gente carrega achando, né, que os outros vão pensar da gente e a gente Exatamente. se poda, se Se impede poda, de se se impede. lançar em certas coisas que vão nos fazer bem pelo medo. Uhum, Isso me traz assim o gancho de quantas vezes a gente está carregando coisas que não são nossas. uhum. Coisas que são de outras pessoas que colocaram sobre nós. Exatamente. Exatamente. Por que que eu achava que, por ser mais velho que a maioria das pessoas ali, eu seria sofrer preconceito, Uhum. né? Outro lugar legal que eu participei nesse processo foi um curso de quadrinhos que foi era aberto a todo mundo, né? E tinha uma pegada mais pro público LGBTQIAP+, etc. Uhum. Aí eu fui, sendo hétero e homem, eu achava que eu ia sofrer preconceito reverso. Sim. Mas muito pelo contrário, assim, eu acho que eu conheci uma galera sensacional, Olha aí. sabe assim? E de novo por esse grau de abertura, né? Eu falo muito com meus alunos da matéria que a gente falou, né? Experimentar coisas novas, é exatamente é, romper as barreiras que a gente tem aqui, Uhum. né? Os limites que a gente mesmo coloca, assim. Mas quando você vai e experimenta, você pode ver que não é nada daquilo. É. E foi exatamente o que aconteceu comigo, Sim. sabe? Você questionou, É. né? Será que está só aqui ou está ali É. fora? Uhum. E eu costumo dizer pra mim, né? Ultimamente eu tenho feito muito isso. Questione tudo que tá te limitando. Exato. Questione todos aqueles pensamentos que ficam querendo te diminuir, querendo fazer Uhum. você estagnar, ou Uhum. procrastinar, ou de alguma forma estão te Uhum. machucando. Uhum. Se você não tivesse se questionado e falado, não, deixa eu lá tirar a prova Deixa de ela qual que ver. é, Deixa eu ver né? qual é. Olha É. quanta oportunidade de crescimento você teria evitado. De Exatamente. conexões, De né? conexões, exatamente. Acho que esse primeiro encontro lá da galera foi marcante, assim, cara. Aí depois a gente fez amigo oculto de artes. E é um pessoal massa demais. A gente virou amigo de WhatsApp, a gente participa de eventos e tal. E E de alguma forma sustenta esse lado artístico, né? Eu tenho um lado acadêmico que continuo como professor, tenho um pessoal do grupo de professores mais voltado para a ciência e tem uma galera mais voltada para o campo das artes. E de alguma forma, assim, né? Demorou um certo momento para conseguir juntar essas coisas, mas é possível. Eu acho que, de novo, a idade do tempo. Que uma grande questão que eu tinha, assim, era: nossa, será que eu tô velho demais para fazer livrinho infantil? Olha aí, de novo, né? É. Falei, cara. Aí fui ouvir um podcast que fala assim, né? Estou muito velho para começar. Chama-se Three Points Perspectives. É um pessoal americano, chama Jake Parker. Ele trabalha com ilustração. Ele tem um capítulo desse jeito. Estou velho demais. Aí ele tem várias pessoas que já estavam mais idade, mais um pouco mais avançada, que começaram a fazer coisas, né? Ele falou, cara, exceto se fosse por uma coisa que implica grande desempenho corporal, flexibilidade, quero jogar futebol profissionalmente. Cara, eu vou jogar Uhum. pelado ali com os amigos, né? Mas ele traz uma noção que eu peguei muito pra mim, assim, para superar esse questionamento limitante, né? Pela idade. Não, a idade é a idade que você tem. E tá vivo, tá bem, tá saudável, né? Consegue ainda pegar no lápis e desenhar, por que não, né? E é isso, né? Então, assim, muito trabalho que culminou com esse primeiro livro veio daí, sabe? De experimentar, de explorar, de arriscar. E até a ideia de livrinho. Não, cara, é um livro para infância, sabe? Assim, como eu lia muitos livros para meu filho e eu falava que esse livro não é só para criança. Não é possível. Uhum.
E eu lendo, eu refletia, né? Eu falei, cara, então se eu escrever um livro para os pais lerem para as crianças, eles também vão ler. E vai pensar até mesmo nos pesos que estavam carregando, né? A criança vai ter outra percepção. E é um barato ver que as crianças leem esse livro. Elas ficam encantadas, né? Puxa, pai, ela, ela recebeu ajuda, né? Ela pediu ajuda. Nossa, ninguém criticou ela, né? Que legal. E elas ficam encabuladas assim com relação às expressões corporais, visuais, emocionais das formiguinhas. E sobretudo quando uma fala assim, se decepciona, fica triste, e as outras acolhem, ela fala, puxa, eu posso também, né? Uhum. É, tudo bem falar que tá pesado, tudo bem falar que tá triste, tudo bem demonstrar isso. Se eu tiver um contexto que me saiba me acolher, que tem isso, né? Eu Tem. posso trazer minha vulnerabilidade se eu tiver um contexto que eu sei que me dá É, segurança, não é em né? qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Mas até para, sabe assim, traz uma reflexão sobre isso, né? Que lugares eu tenho que eu posso ser mais vulnerável? E onde é que está isso, né? Às vezes é só na terapia, mas posso pensar em que outros lugares eu posso fazer. Quando as crianças se deparam com isso, elas se reparam, puxa, ela não foi criticada, né? Que legal. Então é possível fazer essa coisa sem ser criticado, assim. E se você tá diante de uma pessoa que tá com esse medo, né, de se expor, porque não quer ser criticado, não quer não quer ser julgado, não quer ser taxado de alguma coisa que ele não Uhum, quer ser, né? O que você diria pra essa pessoa? Porque é preciso ter coragem. Você precisou ter coragem naquele dia pra ir pra esses dois eventos, né? Da uhum, onde tirar essa coragem pra essa pessoa que tá sempre fugindo, sabe? Sempre uhum, evitando entrar em contato com esse desconforto, porque uhum. algumas vezes foi, enfrentou e aí teve o É o reverso, reverso. teve o julgamento. Uhum, Então, pra essas pessoas, como ter novas experiências e como se abrir? uhum. Eu acho um grande desafio mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que na terapia vai chegar esse momento, sabe? Da coragem, da ousadia, assim, sabe? De encarar o problema. Vai ter um momento que a gente vai ter que dar um passo para um desconhecido. Porque o Uhum. conhecido a gente meio que não é que fica confortável, não é confortável, mas é conhecido, É. né? É Uhum. ruim, mas é conhecido. É É previsível. E o previsível. nosso cérebro gosta de previsibilidade. Exato, Então, tudo bem. Pode estar me doendo, mas eu sei o que vai acontecer e eu já exato, sei que eu sobrevivo a esse desconforto. exato, Agora, ao exato. desconhecido, eu não sei o que Eu vem. não sei o que vem. Então, assim, o certo. Todo processo terapêutico vai precisar de um certo salto, assim, pro Uhum. desconhecido, né? É desconfortável, é ruim. E o que fazer? A pessoa pergunta, né? Então, se ela não vai, eu vejo que falta suporte, né? Que suporte é esse? O suporte, na Gestalt se chama de heterossuporte, que é do terapeuta, as pessoas em volta, mas é do Uhum. autossuporte. Uhum. Ajudar a pessoa a se acolher, a pessoa a se dar suporte a si mesma. Uhum. Então, se ela não consegue, também não vou falar assim, vai, você consegue. Esse é papo de coach, né? Não é isso, assim. Não é só isso, pelo menos, É, né? Então, é necessário acolher o próprio medo. Não, não consigo ir, fico desconfortável. Então, vamos olhar para esse medo, né? Então, vamos ver isso aí, um pouco mais de cuidado. Vamos acolher isso, até para poder olhar mais claramente sobre isso. Então, se eu não vou, eu não dou esse salto, não encaro essa dimensão de ousadia, é interessante também entender isso, né? uhum. Então, em vez de ficar cobrando, ser mais um que cobra essa pessoa, que ela tem que ir, ela precisa. Não, tudo bem. Agora, então você está no contexto terapêutico, vamos olhar para isso, né? Onde é que é? É medo? Que medo é esse? Ah, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser taxado. Beleza, agora eu começo a ver o que está por trás. Uhum. Agora que eu começo a ver, eu posso de fato operar sobre isso, né? Então, como é que eu posso lidar com isso? Então, se você tem esse medo de ser julgado, que outras imagens que você tem? Que contexto que isso já aconteceu? Que outros exemplos que você tem contrários a isso que pode ajudar você a dar o próximo passo? Então, de alguma forma, questionando essas crenças, acolhendo a pessoa nesse momento, ajudando ela a entender os fatores que geram esse medo, dão mais alto suporte para ela dar um passo para o desconhecido. Sim. Aumenta a coragem, não sei se, mas de alguma forma dá mais suporte para cada um passo para um lugar desconhecido. Sim, é como se através desse amparo, desse acolhimento, a pessoa vai se conhecendo, vai se conectando com essa força interna que todos nós temos
Só que às vezes as emoções elas vêm com tanta força que abafa, Exato. né? E aí você reconhecendo o medo, dando nome para esse medo, Exato. reconhecendo as crenças, você vai Exato. organizando um pouquinho essa caixa que tá tumultuada aqui dentro. Você Exato. vai ampliando o espaço, consegue se reconectar com essa força interior com muito amparo. Exato. Né? Eu acho que a palavra-chave que você trouxe aí foi esse cuidado, tanto do ambiente externo, que é o terapeuta, eventualmente a família, mas também esse cuidado interno, né? Se ampara, se acolhe, se reconecta com você, vai se conhecendo, conhecendo os seus valores, fazendo essa distinção do que é o que é meu e o que é do outro. Porque às vezes, eventualmente, você vai se expor e você vai ser julgado de novo. Vai ser julgado mesmo. Mas será que isso é meu? É. Né? Será? E aí você já vai estar forte internamente para dizer, não vou pegar esse papel. Não é meu. Não é meu. É. É seu, toma. É. Você que é o raivoso. É. Que legal, André. Exatamente. Eu acho que é perfeito isso. E é isso, assim. Então, com o suporte, eu vou com mais segurança, né? Assim, de alguma forma, eu fico mais à vontade para dar um passo para o lugar desconhecido. E, de repente, não é o momento, vou precisar de um pouco mais de suporte, vou precisar organizar mais essas coisas também. Eu não posso ser eu não posso ser mais um que fica cobrando, né? O deveísmo, né? A Gestalt tem o deveísmo. Você deve, você tem que. Pergunta, você tem que? Não, você quer, né? Então, assim, de fato, se você quer, então a gente pode olhar para isso e pensar alternativas diferentes. Sim. Contextos, ambientes, ajudas, suportes, para que você possa dar esse passo. E é a pessoa também ter esse cuidado, assim como o terapeuta tem com ele, de não ficar cobrando, você tem que, é ela também começar, opa, não, eu tenho que não, o que eu quero? O que eu quero? Né? Deveria, ai, Tenho que devo nada, né? Ou eu costumo falar isso pro meu marido, sério. Não devo nada quando eu venho com esse discurso, sabe? Chega. Porque a gente faz isso no automático. Eu deveria estar lavando a louça agora, eu deveria ter arrumado a casa. Não, eu posso. Será que eu quero fazer isso agora? Não, nem sempre a gente precisa dar conta de tudo. Nem sempre a gente precisa se lançar se eu não estiver pronto. Né? Exatamente. Excelente. E André, com essa jornada toda que você teve de construção, criação, criatividade, de colocar pra fora esse sonho que estava ali guardadinho e agora ele emergiu, né? Você, nessa jornada, teve algum aprendizado que te chamou mais atenção, assim? E você fala, cara, isso aqui me transformou enquanto eu estava produzindo esse meu livro. Olha, uma das coisas que mais me impressiona e mais me enche de satisfação, orgulho, de honra, assim, foi o apoio da galera. Foi o Catarse, sabe assim? Gente, eu tenho um sonho aqui, ó. Eu queria fazer um livrinho, aí conto uma história, monto um vídeo lá, me exponho, falo, ó, fiz livrinho, fiz uma boneca dele, falo, gente, ó, esse é meu sonho, muito tempo que eu queria fazer, mas ele só vai ser possível se vocês me apoiarem. Uau. E, cara, assim, tive aqui, ó, 192 pessoas que apoiaram. Eu falei, cara, isso é muito legal. Sabe, assim, isso é muito legal. É um trabalho de formiguinha mesmo, assim. E eu não tinha dinheiro para fazer isso aqui. Não tinha, não conseguiria sem. Eu até me emociono. Sim. Eu não conseguiria. Então, isso foi um ponto que fala, cara, é possível. A gente pode até não fazer sozinho, né? Mas é possível buscar apoio, é possível buscar pessoas que dão suporte, sabe? Assim, isso foi uma coisa que me marcou muito. E isso eu levo hoje até para outras pessoas que. Depois desse livrinho, as pessoas falam, nossa, André, eu queria fazer um livro também. Aí apareceu uma pessoa na faculdade que quis fazer uma pesquisa comigo de PIBIT, já está fazendo um outro livrinho. Então, a minha abertura e a conclusão desse trabalho acabou motivando outras pessoas a fazerem o mesmo. E isso é fantástico, sabe? Assim, então, a editora de autopublicação que eu criei, né, a Universo Potencial, foi para autopublicação. Mas as pessoas começaram a falar, poxa, eu também tenho uma ideia de um livrinho, que tal? Eu falo, vamos, né? E eu boto uma pilha, eu sou o cara que apoia agora. Por exemplo, esse outro livrinho aqui, Menina Doce, né, é um livro de poemas de um amigo meu, do Maximiliano Saldanha. Chama Coletânea de Poemas, Dor e Reconciliação, Revolta e Amor. É um livro desse. E ele veio com uma ideia, falou, André, eu queria fazer um livrinho só para meus amigos. Eu queria fazer 30 exemplares. Eu falei, nossa, me dá o material. Eu li o material, nossa, tá fantástico. Por que você não faz mais?
E a gente começa a lançar, e eu levo para as feiras, e coloco no site lá para vender também. Aí fala, cara, vamos. E foi, assim, sabe? E outra pessoa Sim, também que agora, até, não sei se você conheceu a Nádia. sim. A Nádia tá com um livrinho de poemas também que tá quase saindo. Olha Chama Flor de só, Sentimentos, que né? legal. Poesias para da alma. Sim. Fantástico, tá quase saindo. E aí, assim, né? Então, de alguma forma, esse mostrar que é possível e a coisa que eu fico muito honrado de ter sido apoiado, eu tô levando também para outras pessoas, sabe? Então, assim, o que Uhum. mais me marcou é isso. É possível, sei lá, dar vazão à teimosia, digamos assim, sabe? Sim, sim. De outras pessoas também. Então, de repente, a pessoa está com um projeto engavetado, queria tanto fazer alguma coisa. Cara, vamos conversar, vamos. Quem sabe isso não vira um produto, né? Quem sabe não pode ajudar isso a ganhar corpo. Eu vou te falar que quando eu era adolescente, eu gostava muito de um filme chamado Corrente do Bem. É um filme Ah, super trágico, belíssimo. mas, É mas lindo. isso me tocou de um jeito. Enquanto você falava, eu não consegui pensar em outra coisa a não ser. Lindíssimo filme. Foi uma corrente do bem que vocês Corrente do fizeram, né? bem. Você colocou o seu sonho, você se colocou em vulnerabilidade, É, né? Mostrou ali um sonho seu para pessoas que poderiam ter, André, não, deixa esse sonho pra lá, né? Olha bobagem, assim, tá velho. né? Você é Fazer professor, professor. psicólogo, que vai mexer Psicólogo. com Mexer arte, com livro. né? É. E não, eles Não, cara. apoiaram, Apoiaram. eles deram a mão, né? Como uma É. corrente do bem. E hoje você segue com essa corrente, É. né? Com o Max, com a Nádia, né? Exato. E Agora com a Júlia, que vai virar outro livrinho também. Eu estou escrevendo com ela. Vai ser a História da Massinha. Espero outro dia voltar aqui com esse outro livro. sim, com certeza Aham. vamos ter muitos outros bate-papos assim. Aham. E André, se você pudesse, se você pudesse colocar um post-it para quem está nos ouvindo hoje, colado no espelho dessa pessoa, para ser a primeira coisa que ela vai ver, o Uhum. que você escreveria nesse post-it para ela? Olha, interessantíssimo, né? Assim, uma síntese geral, né? Do Uhum. que poderia colocar para ela. Eu colocaria assim, seja teimoso. Uhum. Uau. Seja teimoso com seus sonhos, seja teimoso com seus sonhos. Eu vou escrever esse post-it e vou colar. Deixa eu anotar. Vou te mandar uma foto. Seja teimoso com seus sonhos. Acho que é uma grande questão, né? É isso, cara. André, tô muito Ah, feliz por estar aqui hoje com obrigado. você. Por Obrigado. você ter aceitado esse convite de Ah, honrado. bate-pronto. Uhum. Obrigada de coração. Pra gente encerrar, conta pra gente, pra quem tá nos acompanhando, como é que a psicologia pra você tem transformado ou transformou a sua vida? Uhum. Uhum. Ah, interessante, né? A psicologia, assim, eu sou apaixonado por psicologia. Dou aula de psicologia, leio sobre psicologia desde a minha graduação. Então, desde entrei na faculdade foi nos anos 93, você tem uma ideia, né? E aí passei pela faculdade, passei mestrado, doutorado, comecei a dar aula e então não parei desde então, assim. Então, minha vida, boa parte da minha vida é dedicada à psicologia. Então, falar em psicologia é falar de uma ciência, de uma profissão, de uma lida também, né? Então, assim, a psicologia muda e toda hora muda a minha vida. E agora tem mudado muito mais minha vida pelo contato com os outros, né? Assim, como professor, aquela turma que questiona, que participa, sabe, que contribui, isso também me transforma. Eu entendo a aula como essa metáfora da professora Luísa, fazia referência a ela. Ela fala como se fosse um jogo de tênis, né? Se você está muito empolgado, joga bola, você gosta que a pessoa também responda, né? Então, quando há uma aula, que há uma troca, é muito legal. Eu gosto disso. Então, isso também me transforma. No contexto clínico, também. Cada paciente, cada encontro, cada demanda, cada construção, cada passo para frente, cada passo para trás, cada momento que a gente tem é um momento muito grande de crescimento. Sabe? É um espaço também de eu olhar minhas questões, é um espaço também de eu estar em mudança constante. Então, acho que a psicologia traz a gente no contexto que a gente é constantemente provocado, né?
a se olhar, a pensar na sua própria terapia, eventualmente pensar na sua supervisão. Então a gente não fica num lugar repetitivo. É completamente fora de qualquer tipo de rotina, né? Eu acho que esses três campos, né, na psicologia, da acadêmico, seja também na parte clínica e agora também nessa artística, é um ambiente que está em constante movimento. Possamos nos abrir para esse movimento, né? Eu gosto de Exatamente. pensar o movimento cura Exatamente. e que a gente possa trazer essa cura para o nosso dia a dia através da psicologia, né? É A isso aí. psicologia na prática. É isso aí. Onde, André, que as pessoas que estão nos ouvindo, quem vai querer te procurar, onde é que pode te achar, onde é que pode achar mais dos seus livros? Sim. Olha, eu criei uma editora independente, né, que é a Universo e Potencial. O site é esse mesmo, www.universoempotencial.com.br. Lá tem todos os livrinhos que eu escrevi e que esses que estão entrando com parceiros, que esses sonhos teimosos que estão junto com a gente. Tem minhas redes sociais, né, de professor, é Prof. André Moniz. Depois pode colocar lá no cantinho, né? Isso. Tem o Amoniz Artes, que é o meu perfil artístico. E tem o Instagram da editora também, o Universo Potencial. Ok? Ok. Então, tem o livrinho da Formiguinha, que você encontra lá, né? Tem o livrinho da TPM, falamos pouco dele, mas esse aqui é uma brincadeira que eu falo do acrônimo, né, da TPM, trazendo 43 definições novas para a TPM. Então, Uhum. é um livro que fala de uma dimensão de modo muito leve, bem-humorado, de uma questão que afeta a nossa vida, né? E eu entendo que é uma dimensão de transtorno também, como transtorno disfórico pré-menstrual, que afeta muitas pessoas e também trazem ela aos nossos consultórios. E esse livro, ele também apoia projetos que apoiam mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade. Então é um livro que também é um projeto social. Esse aqui, né, eu destino 10% dele, né, para reservas de plantio de árvores, né? Então cada livro vira uma árvore no final das Uau. contas. E Aham. esse aqui, 40% dele eu dedico para um instituto chamado Instituto Tocar, que faz um trabalho muito interessante, né? Tem um projeto chamado Conectar Mulheres, que eles apoiam ONGs, entidades sociais de mulheres que apoiam outras mulheres. Então, eles são formadores de formadoras, sabe? De Aham. pessoas que apoiam e acolhem essas mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade, ou em situação de rua. Sim. Então, esse livro é muito legal, assim, e, além de ser divertido, né? Ele é todo ilustrado por mim e traz definições, por exemplo, né? Não sei se dá para ver, mas depois vocês podem mostrar com calma. Como essa aqui, que eu mais gosto, né? Temporada para murros. TPM, né? Então, assim, temos poucos minutos. Tudo isso. Então, Temporada assim, pra ó, mu. tratou em ponto morto. E essa aqui, por exemplo, que é tensão pré-meteórica. Que legal. É um livro bem humorado, mas ele tem por trás esse projeto de Sim. apoio às mulheres. Esse aqui já falei do livro do Max, né? Que é Menina Doce. É um livro de poemas muito legal. São poesias mais fortes. Fala sobre dor, fala de revolta, fala de amor. Uhum. Que é de um teimoso também que a gente apoiou. Então, assim, enfim, agradeço muito a presença, o convite. Foi um prazer enorme falar com vocês. Estou muito feliz de estar vendo vocês desenvolvendo um projeto como esse, que eu falei logo nisso, né, de divulgação científica, de trazer a psicologia numa linguagem mais acessível, num contexto mais, assim, para podosfera, né, contexto online e assim, é muito legal, ainda mais em vídeo, né? Eu fico muito feliz em estar aqui e muito feliz em ver vocês crescendo, desenvolvendo. E agradeço demais o convite e pode contar comigo. Fico Obrigada, sempre. André. Obrigada. Gente, então vocês viram. A gente vai colocar aqui embaixo todos esses links para vocês terem acesso, fácil acesso, para contatar o professor André Moniz. E vocês adquirindo alguns desses livros, vocês estão também apoiando sonhos. Então, além de vocês terem o aprendizado, vocês ainda estão ajudando não só instituições, né, dessas mais diversas, que nem o professor falou, mas também vocês estão ajudando a estabelecer cada vez mais essa nossa rede, porque agora vai ser uma rede É, de exatamente. pessoas teimosas que buscam os seus sonhos e fazem acontecer através dessa conexão. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho, não. Exatamente. A gente constrói um mundo mais forte, um mundo melhor, com conexões, fazendo essa corrente do bem. Exatamente.
Gente, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Que vocês possam levar a psicologia à prática e possam guardar aí um pouquinho que equilíbrio não é luxo, gente. Equilíbrio é estratégia. Então, vamos viver uma vida cada dia mais equilibrada, lembrando o que é nosso e o que não é, e reconhecendo o que a gente está carregando e que a gente pode ressignificar criativamente, Exatamente. ou então que a gente possa construir algo novo a partir daquilo que a gente descobriu que eu tô carregando e não é meu, então deixa eu tirar e eu me reconectar com quem eu realmente sou. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, foi algo muito significativo para mim e pelo professor também já percebi que foi também. Muito. Um grande beijo e até o próximo episódio do podcast, que eu já vou dizer para vocês, que vai ser sobre algo que o prof. André falou hoje, de nunca é tarde para começar. Olha, Prof, você falou de começar aqui nos bastidores. Você falou de que ficou com esse receio da sua idade, né? E o que as pessoas vão pensar. E aí você falou, não, vou começar. E começou algo do zero, né? Colocando esse sonho aí à tona agora. E a senhora Silvânia Verlang, né? Que está comigo aqui no podcast, ela também começou algo do zero aos seus 54 anos de idade, saltando de paraquedas de podcast, ó. Saltando de paraquedas. Agora é ela mesmo? tá fazendo o curso para ser uma paraquedista profissional. É mesmo? Que legal. Pode falar, tem nada não. A gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre como que é superar o medo de quando abre a porta do avião e você tem que se jogar. Então, literalmente. Nesse jogo. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar. Vamos se jogar e vamos fazer nossos sonhos acontecerem. Prof, muito obrigada por sua presença. Obrigado, Priscila. Obrigado mesmo. Isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.